Bom dia, bom dia! Tudo beleza com vocês, minha galera? Espero que sim, mano. Ah, vamos lá, minha galera. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar pra vocês o porquê você não pode desistir, sabe? Algumas vezes, e muitas vezes, na verdade, eu já pensei em desistir dos meus sonhos, da minha meta. Existe alguma coisa que toca lá dentro da alma, sabe? Eu sei que isso toca dentro da sua alma. É algo que você realmente gostaria muito de fazer. Só que tem alguma coisa que te trava. Em algum ponto, acredito que você tenha desistido desse sonho, dessa meta, desse objetivo, né? Mas quem desiste nunca vai alcançar o objetivo, nunca vai alcançar o que quer. Cara, eu não desisto nunca dos meus sonhos, dos meus planos, da minha meta de vida, daquilo que eu quero alcançar, eu nunca desisto. Claro que às vezes você vai estar ali magoado, angustiado, às vezes você vai estar feliz também, querendo buscar aquilo. Só que você precisa dar o primeiro passo, cara, o primeiro passo. Porque se você não sai do lugar onde você tá, daquele marasmo, você fica parado, você não avança, você não muda, você não melhora. E eu tenho que te falar uma coisa, cara. Nesse processo, você vai fracassar. Você vai fracassar por diversas vezes, não vai ser uma nem duas. Mas tudo isso, você precisa anotar como um feedback, né? Para que você possa melhorar, para que você possa mudar e ajustar essa chave, porque isso vai te fazer continuar caminhando na direção dos seus objetivos. E você nunca pode desistir, cara. Quem desiste é fraco, e você não é fraco. Você é alguém com grande potencial, talvez tenha alguma coisa ali dentro que esteja apagado, sabe? Uma chama, alguma coisa que esteja apagado, que te faça não sentir motivação para ir treinar, que você não consiga sentir motivação, vontade de estudar uma coisa nova, fazer algo diferente. Mas você pode fazer isso. Você pode. E eu queria contar uma história para vocês, galera. E eu quero que vocês reflitam bastante. Antes disso, te peço um favor aí, deixa o like, se inscreve no canal. E eu gostaria também que, se esse vídeo te tocar de alguma forma, que você compartilhe ele com uma pessoa que talvez esteja precisando escutar isso no dia de hoje, tá? E eu vou contar uma história pra vocês que é o seguinte, cara. Resumidamente, tá? Teve um ponto em que eu queria muito mudar minha vida. A minha motivação naquele momento era comprar uma Hornet, uma moto, né? Cara, e aquilo queimava dentro do meu coração, porque eu queria muito ter uma moto daquela, eu via ela passando. Na época, quando eu andava de bicicleta, eu ficava imitando o barulho dessa moto com a boca, sabe? E eu lembro, galera, que eu sonhava, cara. À noite, sonhava mesmo. Me imaginando pilotando a moto, sabe? Fazendo um rolê com a galera, acelerando. E acredito que esse foi um estopim para que eu pudesse começar esse processo de mudança da minha vida, sabe? Porque eu comecei a trabalhar num restaurante e ali eu sempre dei o meu melhor e tudo mais, só que eu sabia que não era aquilo que eu queria pra mim.
Só que ainda assim eu dei o meu melhor. E resumindo, a vida foi passando e tal, acabei indo trabalhar numa empresa onde eu batia caixa, separava caixas do correio. E então naquele momento eu falei, cara, aqui eu tenho um salário, eu posso financiar a moto, eu tinha uma outra motinha e tal. Só que eu pensei comigo, eu vou fazer isso e eu vou ficar travado porque eu vou pagar praticamente o meu salário na parcela de uma moto e depois eu não vou conseguir mais ter dinheiro para dar um rolê, para abastecer a moto, ou até para sair com a minha namorada. Então eu decidi eu me lembrei, eu falei, cara, quem é a pessoa mais de sucesso que eu conheço, uma pessoa mais bem sucedida do meu ciclo social, né? E eu me lembrei do dono do restaurante, que esse cara é padrinho do meu irmão. Então eu liguei para ele e falei, cara, qual faculdade você fez, o que você estudou e tal? E esse cara, ele me passou tudo que ele tinha feito e tudo mais. Então no outro dia, por isso a importância de dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e comecei, e me inscrevi lá na faculdade, fiz a prova, tudo mais e entrei. Comecei a estudar. Em um certo ponto eu percebi que naquela empresa que eu trabalhava já não fazia mais sentido para o meu objetivo. Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil, galera. Que foi jogar o meu chapéu do outro lado do muro. E então eu pedi para eles me mandarem embora, tal, dei meu jeito lá. E eles me mandaram embora, né? E eu falei, agora é o momento que eu vou mais estudar, vou focar. E também eu vou aproveitar esse momento para que eu possa fazer várias entrevistas e tudo mais, até que eu consiga uma oportunidade. Era o que eu precisava, uma oportunidade para que eu conseguisse engatar ali e avançar, sabe? E assim foi feito, cara. Eu saí de lá, entrei numa outra empresa que era de telemarketing, só que lá tinha chance de ir para minha tão sonhada área, né, que eu queria. Então eu comecei a me esforçar, cara, dei meu máximo por 3 semanas seguidas. Eu fui o melhor atendente. Eu atendia mais do que todo mundo, fazia mais do que todo mundo. Eu ganhei caixa de bombom, chocolate por 3 semanas seguidas, né? Em um certo dia eu cheguei no trabalho e a minha chefe simplesmente me chamou e me demitiu. Perguntei para ela o motivo, ela não quis falar, falou assim pra mim só que o meu perfil não atendia os requisitos. Como que o seu perfil não atende os requisitos, sendo que você é o melhor atendente, né? No meio de 2.000 pessoas. Mas enfim, saí dali, cara, muito chateado. Uma pessoa olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo porque os planos de Deus ninguém entende. Pode ir embora tranquilo e com paz no seu coração, né? E eu até fui, galera, mas como eu entrei nessa empresa, eu parei de receber o meu seguro-desemprego, agora eu tinha faculdade para pagar e nenhuma renda. Então eu aluguei um carro, meu irmão me ajudou, cara, eu sou muito grato pelo meu irmão, porque na época ele me emprestou o cartão dele, fui lá, aluguei um carro e fui trabalhar na Uber. Então eu comecei a trabalhar ali de dia e até o fim da tarde, depois de lá eu já ia para a faculdade e assim foi minha vida por alguns, acho que meses, tá? E chegou um certo dia que eu tava muito triste, cara, eu acordei de manhã, eu não lembro se eu chorei, mas acredito que sim, e eu falei para Deus, eu fiz de tudo, cara, eu batalhei, eu estudei, eu fiz mais do que todo mundo, eu entrei naquela empresa. Eu sinto até hoje o gosto amargo de ver todo mundo ir almoçando e eu correndo, atendendo as ligações, sabe? Me esforçando para que eu conseguisse a oportunidade de ir para minha tão sonhada área. E agora, Deus, eu fiz de tudo, me esforcei, cara, mais do que todos. E eu vou acabar trabalhando nessa Uber aqui. Não que a Uber seja ruim, tá, galera? Longe disso, mas eu tinha lutado muito. Tinha abdicado de muitas coisas, de festa, de balada, de rolê, para que eu conseguisse pagar minha parcela da faculdade, sozinho, cara, sozinho. E
Então eu tava bem triste nesse dia. E na minha última corrida, depois que eu já tinha tido essa briga com Deus, né? Eu recebi uma ligação, cara. E nessa ligação, aquele cara do restaurante, ele me ligou, me perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, cara, eu tô trabalhando na Uber e tal, aluguei um carro aqui. E aí ele falou assim pra mim, olha, cara, eu quero que você pare com tudo isso daí, dessa Uber, devolva esse carro que você alugou. E eu consegui uma oportunidade pra você, conversei com o gerente aqui. E ele vai te dar uma oportunidade, ele vai te contratar pela consultoria. E se você for bom, aí a gente vê como faz, mas ele vai te dar uma oportunidade. Cara, e finalmente eu consegui, entrei naquele lugar, abracei a oportunidade, consegui comprar minha tão sonhada Hornet. Hoje já vendi, já tive outra moto. Mas o intuito de toda essa história, desse vídeo, é para que você saiba que se você correr atrás dos seus sonhos, se você lutar, você vai ter fracassos, sabe? E muitas vezes esse fracasso vai doer, cara. Ele vai doer lá no fundo da sua alma. Mas se você não desistir, se você tiver uma chama que queima lá dentro, que você tenha certeza de que você vai alcançar aquilo que você deseja, isso vai acontecer, mano. Você vai chegar do outro lado. Só que depende de você, não desistir, lutar, se dedicar, procurar ser mais dedicado do que todos, sabe? Agora são 5 horas da manhã, eu podia estar na minha cama, cara. 10 graus aqui, no lugar onde eu moro, Atibaia, São Paulo, ó. E eu escolhi estar aqui fazendo meu cardio, gravando esse vídeo. Eu escolhi algo difícil para fazer. E o difícil é o que te coloca na frente não de outras pessoas, mas cara a cara com suas metas, objetivos e sonhos. Quando você abraça a dificuldade, você alcança seus sonhos. Só que precisa ser o estímulo certo. Isso eu aprendi com o Paulo Vieira, tá? O estímulo certo, na intensidade certa e pelo tempo necessário. Mas isso você só aprende no caminho. Esse é o recado do vídeo de hoje que eu queria deixar para vocês, mano. Eu espero que vocês possam refletir, se lembrar dessa ideia que eu tenho trocado diariamente aqui com vocês. E que isso possa te ajudar de alguma forma, porque também tá me ajudando, tá? Quando eu falo para você, eu tô falando para mim. Quando Pedro fala de João, você sabe mais de Pedro do que de João, tá? Então, eu peço para Deus todos os dias, cara, que Ele me dê bastante sabedoria e que o que eu fale aqui possa de alguma forma tocar e ajudar você, e não que seja um conteúdo raso e ruim. Esse é o papo do vídeo. Valeu, galera. Até mais. Se inscreve e deixa o like. Tamo junto.